nós vamos abordar esse capítulo 3, no seu versículo 2. Pode ler. E provavelmente o 3. Vamos fazer a leitura então dos primeiros versículos. Apocalipse de João, capítulo 3. Vamos ler os versículos de 1 a 5. E ao anjo da igreja que está em Sarda escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e confirma os restantes, que estavam para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Bom, gente, bom dia para todos. Bom dia, Júlio. Nós estamos aqui com muita alegria para retornar o nosso estudo do Apocalipse diante desse grande desafio. Eu gostaria que você fizesse um pequeno apanhado da última semana e já entrasse no versículo da leitura. Na semana passada, no versículo 1, nós abordamos aspectos interessantes e importantes. Nós temos aí referências ao anjo como mensageiro legítimo das determinações divinas nas graduações de cada patamar evolutivo. Todos nós que vamos nos integrando na assimilação da verdade divina, vamos nos categorizando como anjos, nas diversas gradações. O anjo no patamar mais simples e o anjo no patamar mais elevado. Porque só é necessária a nossa adesão à proposta divina para que possamos nos sintonizar com um anjo de conotação mais superior. E assim entrarmos na escala evolutiva dos anjos, nesse patamar de evolução. A igreja exterior como sendo a representação das igrejas interiores que somos cada um de nós. A igreja exterior é uma edificação de pedra. A alma dessa igreja são as igrejas que cada um de nós somos, pois somos o tabernáculo do Deus vivo. Tivemos também aí nesse primeiro versículo a referência aos ciclos de evolução, a escala setenária da evolução, que é uma tônica da revelação dos hebreus. É a tônica da dinâmica divina, a escala setenária de evolução. Essa escala setenária de evolução que permeia simbolicamente toda a narrativa bíblica, nós vamos abordando gradativamente e aprofundando gradativamente, porque é um conceito ao qual nós espíritas não estamos ainda muito acostumados, porque Kardec, por exemplo, não teve tempo de abordar essas questões quando na codificação. O seu trabalho tinha um foco. E as revelações são gradativas, elas vão se ampliando. Então, nós também aqui no nosso trabalho aqui, nosso modesto trabalho, né, Beto?
vamos ampliando essa informação, esses apontamentos, buscando nos profetas a fundamentação para a escala setenária. Isto diz o que tem, como representando o próprio Cristo, que tem o domínio amplo dos ciclos evolutivos da Terra, das determinações para os espíritos que aqui evoluem. Eu sei as tuas obras, consciência plena das obras, tanto Jesus, que é o nosso governador, quanto o eu interno, o eu sei. O eu sei, que é o Senhor da evolução. O eu sei, a consciência desperta. Então nós precisamos, a doutrina espírita proporciona essa visão mais nítida, essa conscientização mais ampla das nossas obras internas, principalmente porque as obras externas são consequência do que está edificado no íntimo. Que tens nome de que vives e está morto. Tens nome, nós temos uma titulação por misericórdia, nome de espírita, nome de evangélico, nome de católico, que representa aquele que já fez a sua opção pelo evangelho, já fez a sua adesão ao evangelho. Em tese está vivo, mas ainda está morto, porque na prática somos materialistas crassos. Vivemos como todos os materialistas. Por isso temos nome de que vivemos, mas estamos mortos para os valores divinos, tais quais Jesus nos apresentou, tais quais Jesus nos exemplificou quando aqui esteve. Certo, meu amigo? Não tem nada errado no universo, está tudo certo. Passa então aqui a palavra ao nosso Beto, vai continuar aí o... Obrigado. Se você quiser acrescentar, Beto, ter se apanhado alguma questão, fique à vontade. Eu só queria atender uma pergunta que foi feita pelos nossos amigos internautas na última semana. A pergunta foi o seguinte: quando a gente estava falando das 7 estrelas, aí a companheira questionou se ela poderia associar as 7 estrelas aos 7 chakras. Aí eu disse para ela, com certeza. A gente pode fazer os ajustes aqui sem forçação de porta. A estrela é aquela capacidade de irradiação, não é? A estrela íntima, ela é aquela chama que já está resplandecendo. Porque primeiro são 7 espíritos, depois são 7 estrelas, estão lembrados da cadência do versículo? Então, para que haja a irradiação, a gente tem que trabalhar com todos os recursos. E os chakras, não é, ou centros de força, numa linguagem espírita, eles têm a função de fazer a junção energética entre o perispírito e o corpo físico. Na verdade, cada centro de força com a sua função. Na ordem, né, o coronário até o centro genésico, né, o básico. Enfim, mas nós também podemos rapidamente lembrar dos 7 dias da semana, porque é na operação nos 7 dias que a gente vai fazer que a estrela brilhe. As 7 notas musicais, não é? As 7 cores do arco-íris. O número 7 ele tem uma representação muito, muito expressiva. Mas sem nos determos, eu também poderia aqui rapidamente dizer na sua última abordagem que tens nome de que vives, nome de que vives. Então nós nos apoiamos em cima da nossa realidade, certo? A nossa personalidade ela foi construída, então a gente se movimenta em cima dos nossos conceitos, dentro dos princípios que já foram fundamentados, os reflexos. Porque são os reflexos que nós trabalhamos que efetivamente caracteriza a nossa condição evolutiva, não é verdade? Então são pontos para que a gente possa trabalhar aí num sentido muito tranquilo. Ou seja, vamos pensar que Jesus é o referencial para que a gente modifique essa realidade. Ele é o guia, ele é o modelo.
Então é muito, muito importante que você chamou a atenção. Nós vivemos dentro de uma realidade, mas quando observamos o que vem à frente, nós estamos mortos. Não é verdade? Porque só de olhar para frente você fala assim, meu Deus, eu tenho que rever. Quando você fala eu tenho que rever, já está havendo uma morte. Ou quando nós somos convidados pela dor, a dor bate, aí você queda, você vai refletir, aí você assim, meu Deus, por que eu estou doente? Morte. O sentimento de culpa, morte. Não é? Segunda-feira nós atendemos uma entidade espiritual que tinha cometido suicídio. É complexo, gente. Você lidar com a dor, e no caso, uma dor das que mais vergastam. Você no mundo espiritual dizendo assim, pô, eu joguei fora. E não tem como voltar atrás. No caso da morte não tem jeito. O suicídio. O espírito vai amargar um período vasto de muito sofrimento. Inclusive nós estamos com uma proposta aqui que eu vou dividi-la na internet. E eu queria que você levasse essa proposta lá para o seu centro espírita e conversar com o seu coordenador, se ele topa, que é uma tarefa. A gente estudar o livro Memórias de um Suicida. Uma força-tarefa. Tem gente que não tem que falar no Memória de Suicida até treme. Mas nós estamos. Qual que é a nossa realidade no centro espírita hoje? Lidar com o suicídio. Suicídio em todos os sentidos, o direto ou o indireto. Quando o indivíduo, por exemplo, ele descobre esse processo da descoberta da realidade, a queda, a morte aqui é a queda no sentido da morte moral, ela é tão devastadora que o indivíduo, sem que ele perceba, ele está promovendo um autocídio. Concorda, Luiz? Você que é da área? A pessoa, a angústia, todo o processo que caracteriza uma disfunção, a responsabilidade dele é nossa. Então é um tipo de suicídio. O ódio é um tipo de suicídio. Você não está vibrando em faixas, você está se complicando. Então, suicídio no sentido que bem amplo para a gente ter cuidado. Então nós precisamos estudar essa matéria, porque todas as pessoas que estão batendo, eu não vou classificá-las como suicida. Mas eu, como um técnico, entenda bem, como um técnico, como quem está estudando doutrina espírita, diante de tantas informações, eu preciso de começar a dar um peso diferenciado para o meu trabalho. Porque senão a gente fica na periferia. Eu vou no centro espírita para estudar. Eu vou no centro espírita só para tomar passe. Eu vou no centro espírita porque eu sou dirigente, eu tenho que coordenar se está limpo, se não está limpo, se paga, se não paga. Isso é periférico. E muitas vezes nós nos perdemos no periférico e deixamos o essencial. Isso é morte, Luiz. É a morte do tarefeiro do movimento espírita. Pegou, Denise? Então, bom, mas a proposta aqui ela é produtiva. Porque se o Cristo, se a luz chega para nós, é no sentido de que a gente viva, não é que a gente morra. O evangelho para o religioso tradicional, ele é morte. Você é culpado. Você é devedor. Não é? Você vai para o inferno, você vai para o umbral. Vamos falar na nossa linguagem, porque o umbral para nós é ipsis litis, o inferno de ontem. Se você não fizer isso, meu amigo, você vai lá para aquela região que o André Luiz teve. Olha que descalabro. Qual que é? A região que o André Luiz foi é a região dele. Não significa que vai ser a região de qualquer outro. É região consciencial. Né? Então o Cristo vem para dizer assim, olha, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e sou a vida. Aqueles que crerem em mim nunca verão a morte, mas terão a vida em abundância. Olha que extraordinário.
Então, querido amigo, sê vigilante. Versículo 2: sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O contexto aqui está muito próximo do que a gente acabou de falar. Então, diante dessas verdades, o Cristo diz: sê vigilante. Amarração evangélica: vigiai e orai. Eu, particularmente, sou um admirador da narrativa de Marcos, no seu capítulo 13, no versículo 33. Olhai, vigiai e orai. Então são 3 condições. Olhai, observa. O olhar é do observar, mas não é observar com o olho que a terra há de comer, não. É olhar com profundidade. Tem coisas que você tem que esperar. Você está vendo, mas você não está vendo. Você tem que esperar o esclarecimento. Eu falo para quem? O Ângelo trabalha conosco na FEAC. Eu falo para ele: olha, tem decisão de diretoria que eu não posso ser precipitado. Não posso. Ah, põe a cadeira ali ou põe aqui. Para muitas pessoas, Luiz, você pode ser tratado como ou rígido ou muito paciente. É complexo. Porque, por exemplo, você está falando assim, põe a cadeira aqui, mas atrás de você tem alguém que está olhando para essa cadeira também. Você quer que a cadeira fique aqui, mas o outro que está lá atrás, se eu colocar a cadeira aí, eu firo ele. Então, o administrador, por exemplo, em bases materiais, horizontais, ele tem que agir com certo cuidado. Porque toda ação tem repercussão. E no nosso caso, quando fala em centro espírita, a repercussão é no coração de quem trabalha no centro espírita. Não é verdade? Aí você fica assim, mas espera aí, ele pediu aqui, o outro pediu aqui, o que eu faço? Aí tem hora que você tem que falar assim: mentores espirituais, eu sei que vocês têm muitas ocupações e que a cadeira é de minha competência, mas por favor, me ajude. Aí costumam os espíritos falar assim: olha, o negócio é o seguinte, aquele que está querendo que a cadeira fique aqui, ele precisa de aprender ao não, porque amanhã é ele que vai ter que decidir onde que vai ficar a cadeira. Agora o outro está ali, se você colocar a cadeira, ele não vai nem saber pedir para você tirar a cadeira. Com quem que você fica? Costuma os espíritos me falar assim: com quem que você fica? Aí eu falei assim: meu Deus, e agora? Eu não sei. Com quem que eu fico? Eu falei assim: Jesus ficaria com o filho do Calvário. Então eu vou ficar com aquele que não sabe se a cadeira fica ou não fica na frente dele. Esse que está querendo decidir, eu prefiro que ele fique incomodado. Fiz-me claro? Porque o privilégio não é privilégio. Você tem que cuidar é do frágil. Não é de quem já tem condição de exigir. Se a cadeira vai para lá ou vem para cá. Tem coerência? O intelectual sabe pensar. Se você fecha a porta para ele, ele se vira. O outro não tem condição de se ajustar. Aí, eu só queria dizer o seguinte, que os espíritos nos ajudam mais do que a gente imagina. E aí, meu amigo, eu prometi que eu ia morrer hoje. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Confirma para os restantes. A palavra restante aqui é complexa, né? O que resta? Qual que é a ideia que você traz? Vamos convidar o Luiz para falar do que resta, dos restantes? Não é do que... no bom sentido. Tem 2 aspectos aí. Vamos lá, Luiz. Bom que você dá bom dia para o povo e acaba de chegar. Bom dia para todos. Bom, não sei se tem outra definição, mas no meu entender, o que resta é o que está faltando. Assim, meu pouco entendimento que eu estou aqui mais para aprender com vocês.
Mas nesse aspecto, ser vigilante confirma o restante, eu entendo que ser vigilante, a gente tem que ser vigilante para que a gente não perca aquilo que já foi conquistado. Então, é uma forma de você trabalhar com aquilo que você já tem. A minha fala? Né? E a partir desse momento que você se preocupa com o que você tem, você já vai trabalhar as outras coisas que ainda existem para serem feitas. Então, é o restante, né? É o que você ainda tem de trabalho para fazer. Nesse sentido, que eu tinha anotado aqui, nós vamos... esse restante é o que eu entendi? Virtudes a serem conquistadas, né? Transformar profecias em fatos concretos, né? Tipo assim, cara, vou parar de fazer tal coisa, né? E fazer. Sou fumante, vou parar de fumar, vou parar de fumar, vou parar de fumar, fico só profetizando. Então deixa eu confirmar a minha profecia e paro, né? O que vai me ajudar a confirmar o restante, o que está faltando para eu completar, na minha opinião, são os ensinamentos do Cristo que eu já trouxe, que eu trago, né, que eu já conquistei, e a misericórdia divina, que ela vai me oferecer oportunidades para que eu confirme esses restantes. Porque esses restantes eles vão ser confirmados em situações que a vida me propõe, né? Se eu não tenho ainda habilidade para certas coisas, a vida vai trazer oportunidades. Por exemplo, se eu não tenho paciência, serão me trazidas oportunidades onde eu vou exercitar e aprender a minha paciência, né? Vou confirmar o restante que eu ainda preciso. Ou seja, eu vou começar a vivenciar o que ainda falta para ser vivenciado. Então, na minha opinião, o restante seria assim. O Luiz abordou bem. São vários aspectos dos restantes, né? As virtudes faltantes ainda para que a gente complete o quadro da renovação espiritual e nos tornemos espíritos completistas. Completista na visão espírita, aquele que parte do mundo espiritual, com programa de trabalho e realiza plenamente no campo físico. Mas nós podemos ampliar também o completismo como sendo aquele espírito que completou o seu leque de virtudes, se tornando um espírito puro. Então tem gradações aí, iniciais, nesse processo. Os restantes, então, como sendo os valores viciosos que restam na intimidade a serem combatidos, obviamente substituídos por uma virtude, uma qualidade nobre. Os restantes que estavam para morrer como sendo os elementos da nossa órbita. Emmanuel tem até um pensamento bonito no Fonte Viva, capítulo 149, quando ele diz assim que para que nos elevemos com todos os elementos da nossa órbita, não conhecemos outro recurso senão a oração que eleva e pede novas oportunidades. Então, esses restantes, os elementos que estão à nossa órbita, nós estamos falando aqui de estrelas, nós temos planetas, temos luas, simbolizando uma constelação. Existe até um conceito aí de constelação familiar, muito na moda aí no movimento espírita. Então é uma constelação de espíritos entrelaçados nas diversas órbitas, nos diversos degraus de atuação no campo da existência, e que nós devemos também, pelos exemplos, confirmar para eles, dar a oportunidade que eles confirmem também o seu trabalho de elevação, que é individual. Certo? Nenhum de nós tem a pretensão de se tornar o redentor do outro, mas nós temos o dever de fornecer os exemplos corretos. Nós não podemos mais nos manter numa condição de puro materialismo perante esse clareamento que o Evangelho
proporciona que o divino sol das almas é Jesus. No estudo de terça-feira você trouxe aquele versículo do sermão profético: o sol escurecerá, não dará sua luz. Então nós estamos vivendo esse período em que o sol do evangelho se obscurece. E para clarear o sistema e visualizarmos o que resta, o que falta a ser feito, só o evangelho. Mas se nós obscurecermos o evangelho com o nosso materialismo crasso, vicioso, ou com o falso clarão do intelecto desvinculado do amor, nós ficamos na retaguarda. Tem um pensamento do Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, em que ele nos diz que a virtude do nosso tempo é a atividade intelectual e o vício, a indiferença moral. Diga lá. Para complementar aqui. Só lembrando o seguinte, porque nesse versículo 2, ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então esse restante, no meu entender, ele vem de uma autoavaliação, né? E esse restante eu vou descobri-lo, o que ainda falta, tendo Jesus, né, que é o nosso guia. Então eu vou me olhar para Jesus, observar os exemplos que ele nos deixou, os ensinamentos que ele nos entregou, e a partir disso que eu estou vendo dele, eu vou olhar para mim, me observar, me conhecer, e aí eu vou descobrir qual é o restante que eu ainda tenho para trabalhar e para confirmar. Se você está falando, você citou a mensagem de Lázaro, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, né? Item 8. Se vocês me permitem, diz assim Lázaro: cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Essa frase, ela é de uma beleza singular. Há pouco tempo eu vi uma crítica, com boas intenções, mas superficial, quanto a uma fala que foi trabalhada, discutida, estudada bastante pelo nosso querido Honório Onofre de Abreu, a partir de pensamento do Emmanuel. Porque o Emmanuel, em alguns momentos, você percebe o que ele está dizendo. A essência da espiritualidade, a proposta da espiritualidade não é para a massa. Não é. A atividade, olha o que ele está dizendo. A atividade, sim, é para a massa. Jesus sobe ao monte com os discípulos. Em seguida, sobe a multidão. A multidão não iria subir sem os discípulos e os discípulos sem Jesus. Agora eu inverti. A atividade da espiritualidade, né, na essência que Jesus apresenta naquele instante, não foi para o povo. A proposta dele era para os discípulos. Basta estudar o texto, eu não vou trazer o texto aqui. Quem identifica
a fome do povo foi quem? Os discípulos. Senhor, o povo está com fome. Jesus, por acaso, não sabia? Jesus sabia. Óbvio, clarividente, por excelência. Só que ele aguarda que o discípulo perceba. Então a atividade está dizendo o seguinte: o vício aqui é da indiferença. O vício romano, o vício farisaico era da indiferença à fome do povo. Agora, ele está dizendo que o gênio se eleva de repente. O gênio surge dessa massa que está envolvida por uma atividade bendita. Mas a massa não pensa. A massa não pensa. A massa vai sendo trabalhada diante de um processo de evolução natural. Dor, impacto, uma informação, mas muito mais dificuldades. Está correto? Porque a mesma massa que aplaude Jesus, essa mesma massa grita por Barrabás. Ficou claro? Essa mesma massa que hoje está pedindo impeachment dos líderes foram os mesmos que votaram neles. Então amanhã nós temos que escolher outros. Mas nós podemos dizer que no atual estágio, o risco de escolher iguais é muito maior do que escolher outros. Até diga-se de passar, porque é difícil tê-los. Porque os líderes refletem o estado moral, intelectual da massa. Reflete. Então, gente, é muito interessante porque o texto está dizendo o seguinte: a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante. A atividade tem o objetivo de atender um fim menos brilhante. Vamos ser mais práticos. Você vem para a casa espírita, você vem trabalhar pela doutrina. Certo? O que vale aqui é auxiliar os restantes. Como? Aqueles que estão procurando e observam a sua atividade, que está sendo uma atividade consistente, eles se apoiam vendo aquele que tem uma atividade mais consistente. Os exemplos que ele passa. O que não significa que eles estarão pegando a essência do que o indivíduo está fazendo. A ideia é essa. Porque, na realidade, a essência do que cada um faz não é para o outro. A essência é íntima. Fechou, Luiz? Fechou. Então, você sai de casa para vir a uma reunião na FEAC sábado pela manhã. Pela manhã. Gente, há muito tempo, nós não temos esse merecimento, mas há muito tempo não fazia um frio tão gostoso em Belo Horizonte, não foi? Choveu ontem, uma chuvinha, garoinha, gostosinha, bonitinha. Aí todo mundo dormiu debaixo do cobertor. Olha para você ver que beleza, hein? Tem gente aí que dormiu na rua. Mas a gente só pensa no nosso bem-estar, mas tudo bem. Aí chega de manhã, você olha assim... eu vou fingir que não tem reunião. Eu vou fingir que o despertador... né? Que a cama tá boa demais da conta. Aí passa um pouquinho... Algo diz assim, olha a responsabilidade. Confirma os restantes. Quem está confirmando? Ou o que está confirmando? A nossa consciência. Esse processo que está entrando num mecanismo de maturação. Puxa vida, Jesus subiu no monte. Eu vou subir a rua João da Serra. Por sinal, eu chamo João da Serra, aquela ruazinha que tem um topzinho de leve. Eu vou lá, eu vou porque eu preciso. Você está confirmando para você mesmo que você está abraçando o projeto.
Agora vai chegar um tempo que você vai subir de joelho, o joelho vai estar sangrando, porque você está carregando alguém nas suas costas e você fala assim, nós vamos juntos. Aí o processo ele só consolidando. Aí daqui a pouco você já não precisa de subir de joelhos, porque já está confirmado, você tem amor para auxiliar a muitos que vão subir de joelhos, para que esses que estão subindo de joelhos possam estar exemplificando para aqueles que ficaram em casa debaixo do cobertor, que o trabalho com Jesus é o que só ergue o mundo, é a âncora da evolução, no dizer de Vicente de Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Ponto. Pode falar. Vamos ouvir o povo? O povo, a voz do povo é a voz de Deus. Denise, microfone, por gentileza. Beto, hoje o pessoal está um pouco introspectivo aqui. Penso que estão aí sentindo o clima, né? Não, brincadeira, porque tem muitos dos nossos irmãos que estão espalhados pelo Brasil, né? Então, represente-os e formule uma questão. Eu estou com uma questão em minha mente já há um tempinho, desde quando começou a reunião, sobre pensamentos que muitas vezes nós temos, chamados aqueles pensamentos fixos. Por exemplo, você pensou determinada coisa, igual o Luiz falou a respeito do para depois, né? Daqui a pouquinho você tem um pensamento de novo. Aí você tem um sentimento relacionado àquele pensamento e fica aquilo indo e vindo o tempo todo em nós. Aí você fala assim, nossa, aí você consegue mudar um pouquinho o pensamento, daqui a pouco ele está lá de novo, ele está lá de novo, está lá de novo. Isso seria uma resistência do nosso ego nessa morte, em morrer daquilo que é negativo em nós, e fica ali repetidamente voltando? Seria isso, uma resistência do nosso ego em morrer? Nosso professor vai responder. Professor, olha, essa atividade intelectiva aí, a qual se refere o Espírito Lázaro, aliás, das mensagens mais extraordinárias que temos no Evangelho segundo o Espiritismo, eu considero do Lázaro. É no capítulo 9 e no capítulo 11. Nós estudamos muito lá no Camilo Chaves, né? E esse intelecto aí é fruto da evolução nos milênios. E Jesus, o Evangelho não é fruto da evolução dos milênios, veio de cima. Então é uma realidade nova, o intelecto não conhece. Então quando a ideia nova chega, o intelecto, o homem velho, não quer morrer. Nós não temos que morrer, não estamos falando de morte. O homem velho não quer morrer, ele quer continuar vivo. O que é o homem velho na nossa intimidade? É a dúvida. A dúvida insidiosa que os espíritas têm, mesmo vendo os espíritos. Então, essa dúvida, nós vamos permanecer com esse tipo de pensamento fixo enquanto nós não ativarmos o homem novo. O homem novo vai ser ativado pelo processo da persistência, da insistência. Então nós vamos calar uma voz e deixar que outra voz fale mais alto. É um processo de paciência, né? E nós temos estudado aqui no Evangelho, no Apocalipse, paciência, vigilância, persistência. Então nós precisamos de ter persistência, porque essa voz do homem velho, que é uma onda mental, essa onda mental atrai outras ondas mentais, tanto de encarnados quanto desencarnados, que vão serem agregados no processo. Então, quando Emmanuel fala que ele não conhece outro mecanismo para que nós nos elevemos com todos os que estão na nossa órbita, principalmente na órbita psíquica, fala que a oração é oração, persistência, trabalho, estudo. Nós estamos tentando fazer aqui. Roberto, eu não sei se ficou de acordo aí, se você quer... Não, a gente... trazer outra conotação, outro entendimento. Não, tem a questão obsessiva também, né? Que a gente... existe a atividade da influência, né? A influência espiritual
que nós estamos sujeitos o tempo todo. No dizer de André Luiz. Tem uma questão ali que está sendo colocado ali. Eu vou atender o nosso amigo Arnaldo, que está dizendo assim: quando se fala em vigiar e orar, esse papel de vigilante não temos confundido com o papel do policial, de ficar vigiando e ao mesmo tempo favorecendo a culpa e o remorso. Essa questão da vigilância, ela é uma questão complexa e ela tem a ver exatamente com a questão das próprias influências que batem na nossa intimidade. Nós temos que pensar o seguinte: a nossa mente é refletora. No dizer de André Luiz, eu comecei a citar, e eu não vou perder isso, no capítulo Oração do livro Missionários da Luz, nós lemos aqui há 2 semanas atrás que nós vivemos num mundo, nós vivemos num sistema que bilhões e bilhões de influências nos visitam imperceptivelmente. Lembram que eu li o texto aqui? Influência da natureza, influência dos astros, influências espirituais que estão em outros mundos, influências espirituais que estão à nossa volta, na nossa ambiência, influência espiritual dos encarnados, influência espiritual dos animais, das plantas, do magnetismo, né? Do reino mineral, e influências que recebemos dos seres humanos, né? Então, tudo isso vai nos oferecendo, portanto, recursos para que a gente cresça. Porque você, à medida em que vai ampliando a sua consciência, sua capacidade de percepção e de dedução, você entra no mecanismo de escolha, certo? Recebeu, você vai escolher. Eu quero ou não quero? Eu quero isso. Ah, não, então eu não quero, então tchau. Agora, se você permite entrar na faixa, você vai estabelecendo um movimento de reações. Reações emocionais, reações, etc, etc, etc. Quanto mais você entra nessa faixa e repete, você instaura reflexos. E o reflexo vai estabelecer o hábito. O hábito, o vício. O vício, o caráter. É uma cadência. E o caráter vai definir o destino. Caráter e destino. Então, eu analisando, por exemplo, a pergunta de se nós não estamos sendo... é como se fosse uma postura de policial que está só fiscalizando o que está acontecendo. Não, não é bem isso. Mas é no sentido de você estar prestando atenção exatamente nas suas tendências. Isso é um convite que nós temos que fazer diariamente. Quais são as suas tendências? Quem é você? Quem somos nós? É o desafio. Sócrates propõe o conheça-te a ti mesmo. Que, aliás, ele aprendeu lá em Delfos. Que remonta para nós, é uma revelação espiritual. É Delfos, um templo. Não é? Templo. Templo, médium. Médium nos traz aqui Apocalipse. Revelação. Quem é você? Isso é uma resposta que você não tem. Então, quando você diz assim, eu conheço fulano, bulufas, você não conhece nem a você mesmo. Você está vendo painéis. Um companheiro me procurou ontem e eu fiquei muito pesaroso. Ele me disse assim, me contando de uma separação que ele está vivendo com a esposa. Que após X períodos de vida, num relacionamento dito normal, equilibrado, sem nenhuma alteração, sem ciclos de queda, de ascensão, com conhecimento de doutrina espírita, de uma hora para outra, a esposa dele surtou. E em 5 dias, o casamento de 30 e tantos anos foi por água abaixo. E aí ele estava me falando assim,
eu não sei o que eu faço. Eu vou ter que recomeçar uma vida. Eu não tinha nenhum prognóstico. Não tinha nenhuma possibilidade de aventurar por esse caminho. Mas assim, o que me deixa assim, realmente perplexo como que o processo de vinculação e desvinculação, que começa muitas vezes na ambiência mental, passa para espiritual e depois reflete no campo físico, pode se instaurar de uma hora para outra. Aí, eu posso aqui agora adequar ao que você falou, que em tese foi de uma hora para outra. Porque essas ideias, elas podem estar sendo alimentadas e a gente não percebe ao longo do tempo. Então não foi em 5 dias. Não foi por causa de uma atitude que alguém separa de alguém. É uma sequência que vai tomando corpo. Sequência de fatos que vai... Então, ideia fixa, amigos, nesse momento, né, que nós vivemos, conturbado de muitas influências complexas, porque nesse período apocalíptico, né, deram até o nome para a operação última da Lava Jato, de Patmos, né? Olha que barato. Eu vibrei quando o Júlio me contou, porque eu não tinha nem prestado atenção, porque eu estou evitando de assistir. Porque você fica depressivo, não fica? Você tem que tomar cuidado, porque você entra numa senda, porque você, meu Deus, todo dia uma novidade. Que bênção que está acontecendo. Porque durante muito tempo não tinha novidade. A novidade era só assim, que está tudo muito bom, e não estava. O que está tudo muito bom é porque Jesus sobe ao monte para dar pão. César não sobe ao monte para dar pão. César constrói um circo para distribuir o pão e o espetáculo, para convencer os tolos. Quem são os tolos? Os que desconhecem. Fiz-me claro? Porque você manter a ignorância é interessante. Jesus propõe diferente. Ele está dizendo assim, sai da multidão que está no circo, levante a cabeça, vem cá, que eu te dou pão. Agora, qual que é o pão que Jesus dá? É pão porque ele era assistencialista? O pão dele é o pão, é o símbolo que os exegetas apresentam para nós como símbolo da doutrina. Pão é doutrina, pão é verdade. A verdade é que liberta. Então, discutir vigilância para religioso é assim, ele chega no centro espírita e põe uma placa, o silêncio é uma prece. E costuma ter até em federativa. E tem gente que acha que federativa é tudo. Hoje eu ouvi uma dessa. Federativa, na realidade, é um conjunto de espíritas que estão ajudando o movimento espírita. Mas é um centro espírita também. Né? Tem a função de unificar. Mas aqui na FEAC vocês nunca vão ver, enquanto eu estiver aqui, não é? Escrito como é que é? Silêncio é uma prece. Por que eu vou falar isso? As pessoas é que têm que descobrir que a gente precisa de uma organização. Porque o silêncio é prece, na realidade, isso é método ortodoxo, religioso, para falar para o povo, cala a boca. Porque não adianta eu colocar uma placa, o silêncio é a prece, e o indivíduo está uma convulsão por dentro. Eu vou estar só falando para ele assim, fica quieto, calado, porque aqui é o templo de Deus, e você vem de branco, e você não faz isso, não faz aquilo. Não é isso, gente. Aqui, quando a gente começa a reunir, é óbvio que nós não vamos chegar aqui soltando foguete na casa espírita. Vamos chegar de uma forma diferente. Nossa, aqui é um hospital. Aqui temos espíritos enfermos, eles estão observando qual que é o nosso comportamento. Não é só o comportamento moral, mas é o comportamento ético, de educação, de lisura, de respeito. Concorda? Agora, a vigilância, ela não funciona de fora para dentro.
Porque de fora para dentro você vigia os outros, mas daqui a pouco ele escapa. Você é pai, não é? É. Você já passou por aquele período de vigiar filho? Qual que é o problema dos pais? Vigiar filho. Gente, e pior que nesse mundo de hoje, você pode trancafiá-lo, mas ele escapole. Ele escapole pela internet. Perda de tempo vigiar filho. Você já passou esse tempo. Então, não é assim que a gente tem que... Agora, veja bem, vamos voltar para o centro espírita. Eu chego aqui e falo assim, puxa vida, o pessoal ali é diferente. Eu vou assistir uma reunião espírita, puxa vida, é diferente. O pessoal faz prece, a conversa tem um tom diferente. Engraçado, reunião lá no meu serviço, o pau come. Aí o que acontece? O indivíduo começa a prestar atenção em reuniões diferentes. Aí daqui a pouco, a tendência é, o que ele está experienciando no centro espírita? Porque ele tem que se ajustar ao contexto. Porque se for para fazer bagunça, pode ir embora. Pode ir embora. Com todo respeito. Então ele se ajusta. Aí ele fala assim, aí ele vai vendo que é bom. Porque não tem jeito de pensar diferente. Tem, Luiz? Você fica assim, você vai se sentindo acolhido. Aí daqui a pouco você chegou com um problema. E olha que você fez uma reunião no centro espírita para decidir se ia pôr cortina ou não ia pôr cortina. Porque espírita é assim, se não chamar para dar palpite, meu filho, o centro é de fulano e de Beltrano. E o pior de tudo, que os pobres coitados dos dirigentes, que se colocar a cortina para favorecer, para que as pessoas tenham conforto, aí quem está sendo beneficiado fala assim, mas podia ser de outra cor. Aí ele vai fazer a reunião lá no trabalho dele. Aí o pau tá comendo, né? Aí ele fala assim, melhor é a reunião no centro espírita. Aí ele vai vendo, aí vai tendo reunião, Aí vai chegar num ponto que algum dia, aquele que coordena a reunião lá, que é o chefe lá do serviço dele, teve um problema de saúde. Quem que foi pensado para ser o chefe? Aquele que ficava observando caladinho que estava tudo errado. Aí ele vai ter a oportunidade de ser, porque o comportamento dele começou a modificar por conta do que ele foi vendo no centro espírita, que estava acontecendo uma coisa boa. Aí quando ele consolida isso, ele vira chefe. Aí qual que vai ser o drama dele? Vai ter que coordenar um monte de gente que não frequenta o centro espírita, que vai continuar fazendo a reunião, quebrando o pau. Aí ele vai começar a passar por um processo de testemunho pessoal. Ele vai tomar pancada porque quer fazer certo e o povo, mas não dá certo, tem que ser desse jeito. É o Cristo passando no meio da multidão e tomando chibatada. Pegaram lá? Vamos passar para frente? Eu quero voltar um pouquinho. Não, porque eu me lembrei de um texto de Emmanuel aqui extraordinário. Vai lá. O nosso amigo está falando de vigilância. E nós estamos falando de morte, falando de vida. Pão Nosso, capítulo 16, a quem obedeces? Porque nós temos que vigiar o quê? O que nós temos que vigiar? Homem velho. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, Hebreus 5:9. O finalzinho. Toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corredoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de alta elevação. Esse texto aqui é extraordinário. Pode ler mais um pouco? Vai. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. Quase sempre, repete. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. Por que os exilados vieram para a terra? Nós não mencionamos Adão. Você não mencionou Adão aqui? Semana passada? Desobediência. Desobediência. Mas quando você desobedece a alguma coisa de fora, você está obedecendo um padrão íntimo.
Aí você é escravo. Você complicou, agora complicou. Fala aí, mas eu vou acabar de ler lógico, depois. Lógico. Daqui, mas essa frase aí já é suficiente. Esse texto é uma pérola. Eu sei, ué. Esse texto é uma pérola. Por isso que nós vamos fechar até o Apocalipse, vamos ficar só com Emmanuel agora. Tô brincando. Olha que interessante. Você desobedece o comando que vem do alto. Por que você desobedece? Porque você está engaiolado, você está satisfeito, tranquilo, sereno, com o padrão que você vive. Só que esse padrão que você vive, quando você fecha os olhos para o que está vindo de fora, ele te condena. Ele te condena. Então, isso é um convite para que a gente reflita. E eu vejo que, por exemplo, o contexto da casa espírita, já que a gente está falando tanto de centro espírita, ele é extraordinário para todos nós. Porque nós temos que nos adequar a um modus operandi diferente do que nós estamos acostumados lá fora. Exemplo, se eu mando, se eu tenho poder lá fora, na casa espírita você não terá esse poder. Você será convidado a trabalhar em outras linhas. Se lá fora você está sendo orientado, na casa espírita você pode vir a ser convidado a orientar. Ou seja, a casa espírita, ela funciona para nós como um grande laboratório. E que nós precisamos aprender a flutuar dentro da casa espírita, verificando qual está sendo o convite do Senhor para que eu opere. Hoje eu sou médium. Eu tenho um dirigente. Qual que é a função do dirigente? Orientar o médium. Ajudar o médium na sua conduta mediúnica. Esse que está sendo orientado pode abrir para que o orientador ajude-o em outras questões também. Ele pode virar para o dirigente e falar assim, ó, eu estou passando por uma questão assim, assim, assado. E isso está refletindo na minha atividade mediúnica. Certo? Ele estará abrindo uma possibilidade para que o orientador possa dar uns toques, para que o trabalho dele seja eficiente. Não é para que o orientador vai resolver o problema pessoal dele, não. Entendam bem. Mas pode, esse médium, que está passando por um problema pessoal, ao invés de prestar atenção nas orientações que remetem ao orientador, que são de responsabilidade dele, o médium começa a questionar as orientações do orientador. Por que ele está questionando? Ele tem que ter o discernimento, porque o orientador pode até estar errando. Mas as orientações do orientador estão sendo dadas por alguém que está num cargo, num posto. E esse posto, ele foi posto por uma autorização do alto. Mas não se pensa assim. É muito mais fácil questionar, exigir, rebelar, do que falar assim, Senhor, o que queres que eu faça? Deu lá? Deu. Vai, continua. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. Eu, buscando o link com ligação com Lázaro, a atividade intelectual é a virtude e a indiferença moral, o vício. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida. Nós estamos falando aqui de confirmar os restantes que estavam para morrer. Nós estamos vendo aqui, então, na aquisição dos supremos valores da vida. E determinou que o homem ele aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. Isso aqui parece até uma charada, um paradoxo. Mas na verdade nós não existe
Não existe liberdade absoluta na Terra, não, gente. Não existe livre pensador. Ah, eu sou um livre pensador. É mentira, não existe. Qual é o arcabouço filosófico, psicológico que forma esse elemento que se intitula livre pensador? Aristóteles, Nietzsche. Não existe um livre pensador. Todos nós obedecemos alguma coisa, alguma mentalidade, e o nosso intelecto superativado de hoje precisa obedecer agora a um elemento que é o que está faltando para o mundo, que é o sistema filosófico que Jesus veio trazer à Terra. Enquanto nós não aceitarmos isso, os espetáculos que nós estamos vendo aí vão se repetir. Porque o Beto lembrou bem, o povo vai escolher um candidato semelhante ao que está aí nas próximas eleições. Porque tem muita gente ainda camuflada, na sombra, que até ontem estava aliada, mas agora está na sombra. Quando baixar a poeira, eles sairão das sombras. Agora, nós precisamos saber reconhecer duas coisas: árvore, fruto. Se os elementos estão dando frutos a vida inteira, tem elementos que estão aí, que agora estão sendo descobertos, que a vida inteira não deram frutos saborosos para a sociedade. Não deram. Não deram frutos saborosos para a sociedade. Agora as máscaras estão caindo. É o momento de todos nós, né? O Tiradentes, você vai continuar. O Tiradentes tem uma entrevista com Humberto de Campos que nós trouxemos aqui há algumas semanas atrás, que o Tiradentes, lá no mundo espiritual, ele diz o seguinte, que nós vivemos num contexto em que o ser humano quer mandar e não se predispõe a obedecer. E por isso não governam nem a si mesmos. Isso é uma questão mais do que básica. João Batista, o precursor, ele diz que o soldado tem que aprender a contentar-se com o seu soldo. Não é para o indivíduo ficar indiferente, não. Você tem que lutar pelo seu aprimoramento, não é, Luiz? Mas, meu amigo, se você ganha lá o salário mínimo, você faz de tudo para ganhar 2 salários mínimos, mas você ganha um salário mínimo. Amigo, se você não se ajustar a viver com o salário mínimo, você vai sofrer muito mais do que poderia sofrer. O Chico traz umas lições importantes sobre isso, quando ele diz, eu tenho o que eu necessito. Eu tenho o que eu necessito. Isso é para a gente pensar. Então, como que nós podemos pensar numa humanidade superior, em bases do Evangelho, se a gente não entende de verdade o que Jesus propõe? Ser o último. Ser o último. Não querer ser o primeiro. Porque quem quer ser o primeiro vai ser o último. E quem é o último é que vai ser o primeiro. Isso para nós é muito básico. Então, só que básico na filosofia, na teoria. Porque existe, tem um filósofo espiritualista, ele não é espírita, espiritualista, que eu me reservo não citar o nome dele, porque para alguns intelectuais, só de citar alguns autores, é quase fogueira. Esses são os vigilantes, os críticos de plantão. Então, como o nosso trabalho é público, a gente vai... Mas esse filósofo, ele define uma cadeia evolutiva muito interessante. A definir o seguinte, que a criança hoje, ela anseia ser adolescente. O adolescente anseia ser jovem, ter maioridade. E aí vai na cadência. Aí quando a gente atinge a idade, por exemplo, eu fiz uma escala aqui do 7,
foi assim improvisada, inspirada pelos Espíritos, mas ela ficou super interessante aqui, quinta-feira, no Livro dos Espíritos. É porque eu estava falando sobre reencarnação e que a reencarnação completa os 7 anos, como o André Luiz coloca no livro Missionários da Luz. Que 7 anos é que o Espírito passa independência, para ter independência para a produção das hemácias. Você já leu isso? Antes dos 7 anos, ele não tem autonomia. Ele é guiado por um mentor espiritual. Olha para... Quer dizer, ele está sob a jurisdição de um campo mental superior. Isso é para se estudar. Aí tem os 7 anos, completa a reencarnação. Aí narra os Espíritos que dos 7 aos 14 é um processo muito interessante, que é como quase que fosse uma adaptação para ficar fotografando o que está vindo à volta. Aí nos 14 anos, tudo que fotografou nesse processo vai vir à tona junto com a fotografia que o Espírito traz de outras vidas. É a chamada maravilhosa época da aborrecência. Diz que não temos para falar isso mais não. Não sei nem mais o que pode falar. Aí dos 14 ao 21, você vai atingir o processo da... Aí eu fiz uma escala de 5 vezes 7, né? 7, 14, 21, 28, 35. Aí eu coloquei assim, porque existe a ascensão e a queda. Então até os 35 anos você está subindo. Aí dos 35 para frente, não sei se a idade cronológica é essa mesmo não, mas dos 35 para frente, na realidade você vai entrando na descendência, está correto? Se não tiver, você me dá uma aula depois. Mas o que importa é o seguinte, para o indivíduo chegar nos 70, que nós demos uma idade de 70 para ficar fechado com os 7. Então tem 5 vezes 7 para lá e 5 vezes 7 para cá. Certo? O interessante é o seguinte, que quando você vai na ascendência, né, que você vai nessa evolução dos 7 até os 35, você está vivendo como se tudo fosse novo. Você está vivendo experiências. Dos 35 para frente, você vai voltar num processo para rever tudo que tu fez. Tudo que você fez, você vai começar a rever a partir dos 35. Aí quando você chega lá nos 50, 60, fala assim, Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas a gente quer dizer o seguinte, que todas as etapas da evolução do espírito, ela tem a idade da infantilidade, da juventude, da maturidade, né? Quando o indivíduo atinge a maturidade, ele vai perceber que os caminhos que ele percorreu foram importantes, mas poderiam ter sido realizados sem a ilusão que o motivou. Todos os estágios que vivem a humanidade, acontece a mesma coisa. A infantilidade, a juventude, a maturidade, até a plenitude. Se dá em nível individual, em nível grupal, em nível de humanidade. Desculpem a ilação aqui, mas ela é para dizer o seguinte. Por que os fatos da civilização, os acontecimentos se repetem? Porque todos nós precisamos de passar pelo aprendizado. Então, quando você vê uma história do Brasil repetindo uma história que aconteceu antes do Império Romano, na queda da República Romana, que basta estudar a história, vocês vão ver que é ipsis literis, que nemzinho, igualzinho, corrupção, adulteração, poder, vaidade, conflito de egos, a moral tentando se implantar, mas enfrentando dificuldades, etc. Aqueles que viveram aquele período lá de Roma, hoje estão num outro patamar. Aqueles que promoveram tudo que aconteceu no Brasil, lá em Roma, né? O que está acontecendo no Brasil, aconteceu em Roma. Esses espíritos lá em Roma que eram bagunceiros, ou protagonistas, hoje estão aqui no Brasil ajudando esse grupo que está fazendo a mesma coisa que eles fizeram lá atrás. Então você vê aí na frente Juscelino Kubitschek,
Você vai ver à frente aí Tiradentes. Você vai ver aí à frente Emmanuel. E tantos outros, porque o Emmanuel estava envolvido com catilínia. Era corrupção pura. O Emmanuel hoje para nós é um grande referencial de evangelho. Nós estamos estudando Emmanuel aqui hoje. Então quando o Emmanuel está falando do cativo e do cativeiro, da prisão, do não aceitar lá fora para se estabelecer intimamente, o Emmanuel não está falando porque ele leu em algum lugar. O Emmanuel está nos contando aqui com a sua presença, com essa enorme falange que o representa, porque tem uns que falam que ele até já veio para cá. Mas isso não nos interessa. O que nos interessa é a obra que ele nos legou. Embora ele está dizendo assim para nós: olha, meus filhos, vem cá, porque vocês que estão estudando Apocalipse participaram lá daquela época conosco. Estava todo mundo no mesmo balaio de gato. Então vamos estudar Apocalipse? Vamos trabalhar com vigilância? Sabe por quê, meus filhos? É como se o Emmanuel estivesse falando aqui, tá bom, gente? Eu não tenho procuração dele não, mas ele que me perdoe. O Emmanuel está dizendo assim: vamos formar um grupo. Vamos estudar a doutrina espírita. Vamos trazer Jesus para o nosso comportamento. Sabe por quê? Porque nós já conhecemos essa estrada. E tem muitos amigos nossos de antes, que podem ter sido filhos, irmãos, pais, avós, que hoje, porque nós não conhecemos a lei, está todo mundo jogando pedra, está todo mundo torcendo, não... Todo mundo, desculpa. Uma grande parcela torcendo, não para que o Brasil mude. Mas nós estamos como justiceiro querendo ver quem que vai para trás da grade. Até já falar que tem um triplex agora. Um andar para um andar para outro, andar para outro. É coisa de italiano, tá? É coisa de latino. Brincar para amenizar a dor. Eu sei que também vem de Roma isso. Mas vamos tomar cuidado. Porque nós estamos formando opiniões. Nós estamos trabalhando com pessoas do nosso lado que estão assim: qual que é a visão do Espiritismo? A visão do Espiritismo não é mística, como eu tenho visto aqui até no WhatsApp. Correntes para orar, porque o Brasil... Os espíritos superiores estão até com dificuldade de cuidar lá de Brasília. Isso é uma lorota sem tamanho. E ainda colocaram, inclusive, hoje eu estava conversando com um amigo meu, ainda colocaram coisa na boca do pobre coitado do Divaldo. Eu falei com o Divaldo, ele disse: ah, meu filho, fazer o quê? Só um pitaquinho rápido. O Brasil, o transplante da árvore do Evangelho para o Brasil está lá em Ezequiel. Jesus já planejou isso lá em Ezequiel, lá, quando formou a terra. E então os espíritas estão dizendo que os espíritos estão com dificuldade de atender. Ora bolas, eu vou fechar a porta do centro, vamos embora para casa. Vamos embora para casa. Olha que interessante, você concluiu o texto. É importante a gente entender que tudo que está acontecendo faz parte de um processo de transformação. Agora, vamos trazer para o Brasil, para a gente sair do contexto, porque senão a gente fecha, e o objetivo nosso não é esse. O Brasil é uma terra abençoada que está recebendo espíritos com as necessidades prementes, urgentes, de evolução. Então, se nós estamos sendo visitados por tantas questões, é porque nós já estamos em condições de fazer uma seleção. O que é melhor para nós? É melhor para nós focar na evangelização das nossas crianças, a partir dos lares, organizar uma casa espírita como nós estamos fazendo, com dignidade, com seriedade, sem exageros, com simplicidade, sem perfeccionismo, porque perfeccionistas nós estamos abrindo mão também. Trabalhar de sorte que nós estamos preparando os jovens, não é para serem espíritas, é para eles entenderem que a corrupção ela começa num clips que você leva do seu trabalho para casa, não é seu. A batata que na hora do caixa ela esparramou,
que não foi no peso, você virar para a menina do caixa e falar assim, essa batata não foi pesada. Nós estamos discutindo questão da ética. O guarda de trânsito está ali, ele só vai multar se você estacionar em lugar errado, se você passar dos limites. Nós temos que respeitar o guarda, nós temos que respeitar os pais, nós temos que respeitar as pessoas mais velhas. Eu brinco com os meninos, todo mundo é velho. Não. Uma pessoa de idade, ela tem que ser tratada como uma senhora ou com um senhor. Isso é uma questão básica, porque senão se a gente não souber, nós ficamos escravos. Completa o texto para a gente fechar. Roberto, perguntaram para o Emmanuel certa feita quem era o criminoso. O que o Emmanuel respondeu, você lembra? Somos nós que ainda não fomos descobertos. É. Vamos lá, lê o texto aí. Então, para terminar o texto aqui, organizou o cativeiro, né? O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que... A vigilância aqui, ó. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? Isso é para nós que espíritas. Porque a massa não está interessada nisso, mas nós espíritas, isso é para nós. Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Roberto, o Brasil está fazendo quantos anos? Daqui a alguns anos, quantos anos o Brasil vai fazer? 550, né? 500 anos, né? 500 anos? 500. 1500. 2000, Nós estamos caminhando para 2050. 2022. Quantos anos tinha Noé quando ele identificou as complicações da intimidade? Você está trazendo um dado importante, 500 anos. Hein? Quantos anos Noé tinha quando ele identificou a complicação? Muito bem lembrado, você foi muito feliz. Nós estamos identificando. Sim. E qual que era o contexto de Noé? Dilúvio, confusão, corrupção. Qual a cidade? Aquela confusão toda, Sodoma, Gomorra, aquela coisa toda lá. Vocês já prestaram atenção na sexualidade que campeia no mundo? É o quê? Sodoma e Gomorra. As festas carnavalescas, não é um dos símbolos do Brasil? Carnaval é samba, futebol, graças a Deus, a Alemanha ganhou de 7. Ganhou de 7. Já deu uma lavada boa, porque nós não temos que pautar uma organização de educação em futebol. Futebol, esporte é entretenimento. E o futebol foi usado como os romanos usavam o circo máximo, os gladiadores. Futebol, vôlei, qualquer esporte para o indivíduo. É um processo de educação? É de formação? Mas nós não podemos enganar o povo com vitórias efêmeras. E, aliás, isso se tornou uma coisa tão descambada que hoje não é esporte para alguns, é campo de batalha. É um lugar para que haja corrupção. Muitas das corrupções, e eu não posso entrar no mérito, porque senão vou desfocar, mas muito dinheiro lavado disso aí foi para clubes de futebol. Só você prestar atenção nos dirigentes desses clubes ao longo do tempo. Fiquei por aqui. É muito simples a gente verificar que a educação, ela precisa de elementos que favoreçam a moralidade. Não é verdade? Você foi falar dessa história, me tirou do contexto. Não é isso? Não, é isso mesmo. Sodoma e Gomorra, Noé, transformação. Água, dilúvio. Não é? Dilúvio. É a água para limpar. Para limpar. Então está havendo a limpeza lá fora, porque está havendo uma limpeza íntima. Quantos espíritos que estão reencarnados, por exemplo, no nosso país, que estão lutando arduamente pelas mudanças, é porque são espíritos que vieram da sujidade. Não são espíritos que vieram das instâncias superiores.
São espíritos que se comprometeram para fortalecer as bases da sociedade, fortalecer as instituições, fortalecer a democracia. E não a democracia que é usada como discurso para que nas atitudes seja implementado o mesmo imperialismo lá de trás. Fala em democracia, mas tudo funciona dentro de um sistema que atende às minorias. O versículo 3, que é objeto da nossa próxima semana, diz assim: temos que caminhar, porque a pomba já está trazendo um ramo de oliveira, né? A pomba que está falando para o Noé que a água está baixando, tá, gente? Não é porque está acabando a água não, tá? Porque tem muita água para lavar ainda. Mas a água está sendo penetrada no solo dos corações. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Se vocês me permitem, vamos começar a trabalhar alguns aspectos. E semana que vem a gente já entra direto no 3, tá? Sem nenhuma alusão ao 2. A palavra ladrão, não é? O ladrão. O ladrão automaticamente nos remete a uma fala de Jesus. No capítulo 10º do Evangelho de João, quando o texto intitulado Jesus, o Bom Pastor, ele diz assim: eu sou o bom pastor das ovelhas. As ovelhas que entrarem por mim, entrarão, sairão e encontrarão pastagens. As ovelhas conhecem a minha voz, porque eu sou o pastor delas. Antes de mim vieram ladrões, salteadores, que enganaram a muitos. Eu sou aquele que ofereço a porta. Ou seja, eu, como pastor, não tenho que pular para entrar na cerca, dentro do contexto onde as ovelhas se encontram. Eu entro pela porta e as ovelhas passam por mim. Ele está falando de um sistema lícito, não está? Ladrão, salteador. Ele está falando de um sistema justo. Ele está falando que ele tem autoridade. Por que ele tem autoridade? Porque ele opera em nome da lei. Ele oferece a lei. Portanto, ele que aplica a lei, quem aplica a lei não é servo da lei. Quem aplica a lei liberta. Tá certo? Um exemplo, você paga o seu imposto. Está na lei, não é isso? É uma regra, está num contrato. Quando você paga aquela conta suada, né, o salário até pulveriza, mas você fala assim: louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu paguei a conta de luz esse mês. Não é assim? Se vocês têm dinheiro sobrando, gente, vocês me perdoem, para mim é assim. Eu fico aliviado quando eu pago o meu compromisso. A gente se sente bem. Então quem aplica a lei, vive a lei, ele não está preocupado se ele vai ser multado, porque a placa está lá 80, ele está 80. Ele não está ansioso, ele não está preocupado. A ideia aqui, ela é muito interessante, porque vem convidar para que a gente possa, primeiro, lembrar que nós temos recebido. É o início do versículo. Que tens recebido e ouvido. Recebido o quê? O que nós estamos recebendo? O que nós temos recebido? Passa para o Luiz. Vamos dar um chute inicial no versículo aí. Na partida, viu, gente? Não é no versículo. Bom, antes de falar do que tem recebido, o texto fala: lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Bom, lembra-te
ele não é um lembrar passivo, né? Não é só, como a gente faz, lembrar recordando um fato, recordando alguma coisa que me aconteceu. Esse lembrar, porque quando a frase é o seguinte, eu lembro e depois eu guardo. O guardar, segundo conforme o seu Honório nos fala, esse guardar é praticar, é realizar aquilo que você já aprendeu. Então, esse lembrar do início não é esse lembrar passivo que eu estou falando como uma simples recordação. É lembrar o que eu já sei e fazer o que eu já estou conta de fazer. Eu já tenho conhecimento para tal, então eu tenho que guardá-lo, eu tenho que praticá-lo, né? E agora, eu vou guardar, eu vou fazer o que eu já sei com quem? Com aquele que está próximo de mim. Porque é no meu dia a dia é que eu vou praticar os meus conhecimentos. É através do próximo é que eu vou exercitar aquilo que eu realmente conheço. Com o próximo que eu vou validar os meus conhecimentos, né? Se eu falo que eu sou tal coisa e faço tal coisa com o próximo, eu estou confirmando o que eu sei. Agora, eu sei tal coisa e faço outra coisa, eu não estou confirmando aquilo que eu sei, né? Exatamente, o homem velho que está se manifestando aí, né? Então, eu vou fazer isso com o próximo, então, ou seja, darei o que recebi, né? O ensinamento que eu recebi, para que eu possa, nesse sentido, receber mais, né? Que foi aquilo que Jesus nos propôs, né? A quem mais dá, a mais será dado, né? E se eu não fizer isso, o que eu tinha me será tomado. Bom, que pena. O tempo acabou. O nosso tempo de agora, né? Mas nós ficamos muito felizes. Hoje o nosso estudo, a gente percebe que ele deu uma abertura super legal. Os assuntos fluíram, né? Concorda hoje? Tranquilo, muito bem. Nós agradecemos a vinda de vocês. Eu gostaria de agradecer, só um pouquinho que eu queria só ler aqui. Eu queria agradecer a participação dos nossos amigos do chat. Muito obrigado, Denise, que os representou com tanto brilhantismo. E para finalizar, eu gostaria só de trazer um comentário que se encontra no chat da nossa amiga Elisângela Figueiredo, que está dizendo assim, que o cenário que nós vivemos atualmente é muito semelhante a Sodoma e Gomorra. E ainda fazendo uma alusão a Roma, né? A Roma, ela citou o que aconteceu no ano de 79, na região de Herculano e Pompeia, quando houve a erupção do Vesúvio. Então, a erupção do Vesúvio é muito interessante porque quando a gente estuda o romance Há 2000 anos, ditado por Emmanuel a Chico Xavier, o livro Há 2000 anos faz um apanhado da trajetória de Emmanuel, de Chico Xavier, que era sua filha Flávia, da esposa Lívia, de Plínio Severus, de Flamínio Severus, são personagens do livro, que foi uma família que passou por aquele período importantíssimo da história da humanidade. E foi o período em que Jesus se encontrou, passou pela Terra, né? E Emmanuel, esse amigo benfeitor, teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus na margem do Tiberíades. É importante a gente lembrar, e isso me chega agora até como uma necessidade de dizer que o Emmanuel, lá no período, numa encarnação anterior que eu acabei citando aqui, quando houve uma conspiração para derrubar a República Romana, Emmanuel, na época, se chamava Públio Lentulus Sura. Ele fazia parte de um grupo liderado por Sérgio Lúcio Catilínia,
O Catilínia era aquele líder complicado da época. E Emmanuel, nessa existência nos tempos de Jesus, observem, uma ovelha que se desgarrou, teve o benefício, a graça, a oportunidade de ter um encontro com Jesus. A dizer para nós que Jesus vai, sim, cuidar de todos os Sérgios, todos os romanos que na atualidade repetem aquelas atitudes do ontem. E Emmanuel desencarnou no final de vida, quando ele deixou as suas ações como um senador romano, ele já aposentado, ficara cego, porque foi um dos preços que ele pagou, que na época das suas corrupções, ele mandou cegar muitos senadores, ou aqueles que iam contra as artimanhas deles no Senado romano. Ele na época era um pretor romano, chefe, como se fosse o chefe da polícia de Roma na época. Então ele terminou a sua vida cego, guiado por uma escrava. Olha que interessante, ele que escravizou muitos, ele ficou dependente da ação de Ana, que foi aquela que contou para ele sobre o Evangelho, porque Ana era cristã. Não é? É uma história belíssima. E eles deixam a cidade de Roma e vão morar em Pompeia. Ele tinha um sítio um pouco afastado do centro, e ali ele foi viver com seus últimos dias. E como que ele desencarnou? Ele desencarnou na fatídica erupção do Vesúvio, que espalhou gases, não é? Tóxicos, enfim, lama, larva, fogo. E a nossa companheira nos lembra que Minas Gerais, que alberga tantos romanos daquela época, Minas Gerais, que recebeu inclusive a missão de Jesus de receber romanos que promoveram os primeiros gritos de liberdade, nos referimos aos inconfidentes. E depois, muito tempo depois, a chegada de Emmanuel com a sua equipe, instaurando em Pedro Leopoldo uma embaixada do mundo espiritual, tendo o Chico Xavier, o médium. Minas Gerais, nestas terras, também nós temos os nossos Vesúvios. E a lama da Samarco, que trouxe tantas dificuldades, elas também nos remetem aos tempos da nossa querida Itália. Que possamos verificar o que nós temos que fazer para cuidar dessa terra sagrada do nosso coração e nos tornarmos cristãos de verdade. Muito obrigado aos nossos amigos do chat, a todos os internautas, e nós vamos nos despedir contentes e comovidos pela falange espiritual que se faz presente, que coordenou os trabalhos dessa manhã, ao carinho que nós temos principalmente hoje com o nosso querido Honório Onofre de Abreu, que na terra foi aquele que teve a responsabilidade de trazer o estudo do Apocalipse para o movimento espírita, e hoje é um daqueles que nos ajudam, nós, humildes ceareiros, tão pequenos de recurso, ele nos ajuda junto com Emmanuel para que esse trabalho seja realizado e atinja tantos corações. Que Deus nos abençoe, que a bandeira de Minas possa tremular e que nós possamos oferecer esses recursos do bem para que o Brasil, sob a tutela de Ismael, possa renascer em novas bases. Vamos pedir ao Luiz que faça a prece final por todos nós
e por todos os espíritos em sofrimento que estão presentes no nosso recinto, aos lares que estão sendo atendidos à distância nesse momento, e a todos aqueles que sofrem por esse território do Brasil, no mundo espiritual e também das outras nações.